chagas, Senhor, fomos curados. Que alegria estar aqui com você nessa noite. Boa noite, Regina, mais uma vez, né? Que Deus abençoe então a nossa noite, esse momento. Que seja um momento de graça na nossa vida, na vida de cada um de nós. Que nós possamos viver o extraordinário de Deus nessa noite. Amém? Que alegria para nós podermos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, olhar para cada um de nós e percebermos o quanto nós somos amados por Deus. Quanto que Deus olha para cada um de nós e nos quer bem. O quanto nós olhamos justamente também para a nossa história. Seja talvez uma história boa, uma história talvez com desafios, mas uma história que é cercada pelo amor de Deus. Deus nos ama e Deus nos trata justamente com carinho, como vai dizer o salmista, porque eterno é o amor de Deus. E olhando para a Santa Chaga de Jesus nessa noite, para essa devoção tão bonita que nós temos na nossa igreja, somos chamados nessa noite, convocados então pela igreja, a fazermos um grande mergulho pela nossa fé, justamente nas chagas do Senhor. E diante desse grande mistério do amor de Deus, nos escondermos naquele que é o sentido e a alegria das nossas vidas. Quando nós contemplamos o profeta Isaías dizendo para nós que pelas santas chagas de Cristo nós fomos curados. Então nós temos uma grande certeza na nossa vida que diante das nossas dores, desafios, angústias, incertezas na nossa vida, nós temos um Deus que caminha conosco. Um Deus que caminha com cada um de nós. E por isso que nós podemos cantar sempre aquela música do Padre Reginaldo Manzotti, que eu não sei se vocês conhecem, A Tempestade Vai Passar. Vocês conhecem a música? Sim ou não? Então nós cantamos justamente sempre essa música, né? Dizendo, a tempestade vai... Porque nós temos um Deus que nos ama e nos ama com amor eterno. A palavra de Deus nos diz então justamente que o Senhor, amando-nos e amando-nos até o fim, foi capaz de entregar a sua vida por cada um de nós no alto de uma cruz. E diante daquele grande mistério da cruz, Jesus é flagelado, chagado, justamente por amor a cada um de nós. Mas diante desse amor, querido irmão e irmã, nós somos também chamados a dar uma resposta de amor a Deus. Porque aquilo que nós fazemos para Deus, ou deixamos de fazer, não diminui o amor do Senhor por cada um de nós. Mas as nossas ações, aquilo que nós fazemos é uma resposta ao amor do Senhor por cada um de nós. Como diz a palavra de Deus, chegado o tempo previsto, o tempo oportuno, Deus enviou ao mundo seu Filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, um grande convite para nós nessa noite, olhando para o ícone de Jesus das Santas Chagas, é poder contemplar que nós, em primeiro lugar, não estamos sozinhos. Em segundo lugar, que nós somos chamados também a dar uma resposta de amor ao Senhor. Em terceiro lugar, compreender que tudo aquilo que acontece na nossa vida é uma possibilidade de céu, de eternidade para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, as chagas de Cristo, as 5 chagas do Senhor, as chagas gloriosas de nosso Deus, é para nós um caminho de salvação. Pelo sinal da Santa Cruz,
Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido no poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nós estamos caminhando, queridos irmãos e irmãs, ao encontro de Jesus. E bendito seja Deus quando chegar aquele último dia da nossa vida, o Senhor olhar para cada um de nós e dizer: vinde, benditos do meu Pai, vinde para a morada que eu preparei para cada um de vós, vinde e entrai no banquete nupcial do Cordeiro, vinde, ceiai comigo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida aqui nessa terra é uma grande luta, uma grande batalha espiritual. Assim como diz a palavra de Deus para nós no livro de Daniel, dizendo que houve uma grande batalha no céu, e os anjos que se rebelaram contra Deus, justamente ali, os encardidos, levantou-se Miguel, que significa quem como Deus, e houve uma grande batalha no céu, e esses anjos foram expulsos para a terra. Ou seja, desde este momento, existe uma grande batalha espiritual, que assim como diz São Paulo na carta aos Efésios, que não é contra homens de carne e sangue que nós devemos de lutar, mas contra os principados, as potestades, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. E aí nós vamos entendendo que
a nossa luta não é contra a sogra, contra o sogro, contra o vizinho, contra a vizinha. A nossa luta não é contra aquele que nos fez o mal. A nossa luta aqui nessa terra justamente não é contra aquelas pessoas que um dia puxaram o nosso tapete. A nossa luta justamente nessa terra não é, querido irmão e irmã, contra os nossos traumas do passado, mas é contra uma força espiritual espalhada nos ares. Por isso que a palavra de Deus hoje, no Santo Evangelho, nos chama a atenção dizendo justamente isso. Olha, queridos filhos, não junteis nessa terra tesouros. Ou seja, Jesus está nos chamando a atenção para que nós não prendamos o nosso coração nas coisas deste mundo. Devemos possuir as coisas, usar as coisas, mas, como diz Santo Inácio, como se não tivéssemos. Por isso nós precisamos sim ter os nossos bens, ter tudo aquilo que nós temos na nossa vida, mas tudo isso em vista do céu, da eternidade. E aí, queridos irmãos e irmãs, Jesus diz uma coisa tão forte para nós. Jesus nos chama a atenção justamente dizendo: olha, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Ei, querido irmão e irmã, você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui celebrando essa Eucaristia, você também que nos acompanha de casa, aonde que está o nosso coração? Aonde que nós temos colocado a nossa esperança? Porque uma coisa é fato na nossa vida: quantas pessoas que nós conhecemos que têm colocado a sua esperança no quê? No seu status social, nos seus bens materiais. E não são somente coisas ruins, mas coisas boas. Quantas pessoas colocam toda a sua esperança talvez no filho, na filha, no esposo, na esposa? Quantas pessoas colocam toda a sua esperança naquilo que é passageiro? E aí, queridos irmãos e irmãs, diante desse questionamento do Senhor, nós precisamos de fato olhar para a nossa vida. Porque não dá para a gente vir aqui nessa noite, ouvir essa palavra e fingir que não é conosco. Porque o Senhor está falando conosco, com cada um de nós. Aonde está o seu coração? E aí Jesus nos chama justamente a radicalidade. Aonde está o seu coração? Aonde está justamente o seu amor maior? É que você deve fazer o quê? Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé direito te leva a pecar, corta, arranca fora. É melhor entrar no céu sem um dos pés do que ir para o inferno perfeito com todos os membros. Ou seja, Jesus nos chama a radicalidade, de colocar um ponto final naquilo que nos afasta de Deus. Eu quero dizer isso para você. Você que tem se sentido sozinho muitas vezes. Você que muitas vezes olha para a sua vida talvez e se questiona isso. Parece que você é sozinho. Você está rodeado de pessoas, de amigos, de familiares, mas ao mesmo tempo você se acha sozinho. Eu quero dizer para você que existe uma pessoa, existe um amigo que está esperando você no sacrário. Ou seja, adore o Senhor, busque o Senhor no Santíssimo Sacramento, reze, adore, porque quanto mais nós adoramos, mais nós vamos moldando o nosso coração de carne no coração divino do nosso Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Tuas chagas